Conselho critica a base curricular do Ministério da Educação e pede que reforma do ensino médio seja revogada. O coronel nega à CPI que tenha recebido propina para liberar alvarás. E servidores discutem criação do plano estadual do sistema penitenciário. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O representante do Conselho Nacional de Educação afirmou em audiência pública na Alerj que é a favor da revogação da reforma do ensino médio. Ele pretende devolver o modelo de base curricular encaminhado pelo Ministério da Educação. A Comissão de Educação da Alerj discutiu a reforma do ensino médio e a Base Nacional Curricular. César Calegari, do Conselho Nacional de Educação, disse ser contra a reforma aprovada no Congresso. Segundo ele, a lei incentiva o ensino à distância, o que pode precarizar a educação. Além disso, o conselheiro afirma que a Base Nacional Curricular, encaminhada pelo MEC, é genérica e esvazia muitas disciplinas. A lei do ensino médio, que foi elaborada pelo atual governo brasileiro, ela propõe que o ensino médio seja à distância, né? E nós acreditamos que a escola é um local onde a gente aprende muitas coisas, inclusive muitas coisas importantes que estão além dos livros. A revogação da lei do ensino médio é importante e defendo mais. A Base Nacional Comum Curricular, elaborada pela atual equipe do Ministério da Educação, é muito ruim. Ela, na realidade, é uma continuidade dos problemas trazidos pela lei do ensino médio e a base também tem que ser devolvida. Além da discussão sobre a Base Nacional Curricular, que pode trazer prejuízos à educação e à instituição escola, foi debatido também na audiência a capacidade orçamentária de colocar em prática as mudanças propostas na reforma. Uma reforma a nível nacional e mesmo que fosse uma reforma local, ela tem que vir em conjunto com o impacto orçamentário que essas reformas educacionais, no caso específico, requerem, né? Então, falamos muito de concepções pedagógicas importantes, enfim, mas e as escolas? E o custo aluno-qualidade? Apesar de já ter sido aprovada, a reforma do ensino médio só pode entrar em vigor quando tiver uma base curricular pronta. Diante das contradições da reforma, apresentadas pelos conselheiros e representantes dos professores, o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, defende que a Base Nacional seja construída com um intenso diálogo com a sociedade e promete realizar novas audiências sobre o tema na Alerj. Fica claro que ainda temos uma longa jornada pela frente para que essas duas matérias possam ser, de fato, introduzidas na estrutura da educação brasileira. É o nosso segundo debate, fizemos um ano passado e faremos outros. É uma forma do parlamento se fazer presente nesse debate e ajudar nessa ponte com a sociedade, trazendo aqui setores da sociedade para enriquecer as reflexões sobre o tema. O coronel José Augusto da Cunha, um dos acusados pelo Ministério Público de chefiar um esquema dentro do Corpo de Bombeiros para o pagamento de propinas na concessão de alvarás, negou todas as acusações durante a oitiva da CPI dos bombeiros da Alerj. O outro convocado, Coronel Ricardo Luiz, da reserva do Corpo de Bombeiros, também denunciado pelo MP por participar do esquema nomeando os comandantes dos quartéis envolvidos, não compareceu à audiência. O Corpo de Bombeiro Militar não nos informou que ele era da reserva, né? Então nós fizemos o ofício ao Corpo de Bombeiro e ele era da reserva. Eu acho que todas as pessoas que querem esclarecer os fatos, né, têm sempre o desejo de comparecer. Mas nós já pedi ao Corpo de Bombeiro que nos informe o endereço dele e, pelas vias corretas, ele será notificado a comparecer. O coronel José Augusto da Cunha, acusado pelo MP de ser um dos chefes do grupo, seria o intermediário entre o setor de engenharia dos grupamentos e os empresários. De acordo com a acusação, ele foi o responsável por conceder licenças após o pagamento de propinas. Ele afirmou à CPI que nunca participou dos esquemas e nem trabalhou diretamente com o setor
setor de engenharia. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, disse que o decreto que regulamenta o Corpo de Bombeiros do Estado precisa ser reavaliado. Nós ainda temos duas ações importantes. Uma é visitar o denominado setor de perícias técnicas para entender um pouco melhor a dinâmica, né, dos procedimentos que ali tramitavam. A outra questão, que tem sido desde o início um compromisso da comissão de ser propositiva, é fazer uma grande audiência pública para tratar da alteração dessa legislação de incêndio e pânico. E, ao final, também possamos sugerir as alterações que a legislação precisa. Funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária estiveram na Alerj para discutir o projeto de lei que cria o Plano Estadual do Sistema Penitenciário. Durante a reunião, os servidores apresentaram as reivindicações da categoria e fizeram sugestões para aprimorar o projeto. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado cobrou concursos públicos para suprir o déficit de agentes nas unidades prisionais. O último aconteceu em 2012. Hoje nós temos no efetivo carcerário 56 mil presos e 4 mil agentes penitenciários ativos, sendo que desses 4.700 agente penitenciário ativo, só 1.200 estão na atividade de fim. Segundo os servidores, o adicional de insalubridade e periculosidade garantido por lei não está sendo pago a todos os profissionais e o valor é insuficiente. Eles também cobram auxílios para alimentação e planos de saúde, além do envio à Alerj do plano de cargos, carreiras e salários. A superintendente da SEAP afirmou que o plano está sendo reestruturado pela secretaria e que será enviado para votação na Alerj. Estamos trabalhando nisso, o próximo passo é ir para a Procuradoria-Geral do Estado, posteriormente para a intervenção, que encaminhará para a Alerj para votação e, com certeza, espero que a aprovação. Para a representante do Conselho Regional de Psicologia, o hiperencarceramento eleva a tensão dentro dos presídios, o que prejudica tanto os presos quanto os agentes. Nós estamos numa situação extremamente precarizada de todas as formas. Isso tudo aumenta o nível de tensão dentro da unidade, né? Não há ser humano, né? Uma questão de dignidade humana. Não há ser humano que suporte viver numa cela que caiba 30, conviver com 100. O autor do projeto de lei, deputado André Lazzaroni, pretende realizar outros encontros para voltar a discutir o tema antes de apresentar a proposta. Nossa ideia é juntar e arregimentar pessoas que possam pensar nesse grande plano que nós estamos criando para o sistema penitenciário. Não é somente para os inspetores ou para os servidores, mas também observando o lado do preso, o lado da família, enfim, colocando todo mundo dentro de uma mesma sala para discutir. Nós vamos estar apresentando aí até o mês de agosto, né, o resultado desse trabalho, chamando para uma nova audiência e apresentando um projeto de lei sobre o sistema penitenciário. 2 servidores de cada município envolvido na proposta de nova divisão territorial da Vila do Peão, na região serrana do Rio de Janeiro, vão se reunir com a Fundação CEPERJ para tentar solucionar o impasse sobre a administração do distrito, que está entre São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Sapucaia e Sumidouro. A definição foi estabelecida durante uma nova audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Alerj, a partir do projeto da deputada Márcia Giovanni, que coloca a área de 10 km² e cerca de 10 mil habitantes somente dentro de Sapucaia. A Prefeitura de Teresópolis se diz sem interesse e abriu mão do debate. Na contramão, as outras localidades defendem de forma individual a responsabilidade por peão. O prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Gilberto Martins, justifica que a área deve ficar somente dentro da cidade, porque, segundo ele, a delimitação está prevista na lei. Existem cerca de 200 cadastros de IPTU de peão ligados a São José e também há arrecadação de ISS. Deixa Teresópolis discutir isso com Sapucaia, porque Sapucaia está investindo num posto de saúde no território de Teresópolis. Está sustentando uma escola de 700 alunos no território de Teresópolis. No meu território não tem um equipamento público
que Sapucaia sustente. Os que tem, eu estou sustentando. O juiz no processo já nos deu toda a posse do nosso território desde 2014, então não há dúvida quanto a isso. O município de Sapucaia rebateu as informações. O prefeito Fabrício Baião afirmou que a população da localidade passa por transtornos por causa de uma discussão que seria indevida. Ele alega ainda que não se trata de interesses, mas de questões comprovadas, como a liberação de R$4 milhões para a cidade investir em uma estação de tratamento no Vale do Peão. Se São José do Vale do Rio Preto ficar com o pedacinho pequenininho que é lá, me impede de entrar no distrito de Vila do Peão, porque tem muita coisa ali que na verdade é pertencente a Teresópolis e eles abriram mão disso. Então a minha escola, o posto de saúde, o CRAS, posto policial, isso tudo está nessa linha de confronto de limites com municípios. É uma comunidade que não pode ser dividida, os braços pertencerem a Sapucaia e as pernas São José do Vale do Rio Preto. Aquela comunidade precisa ser uma comunidade inteira. Apesar de dados do IBGE e do Anuário Geográfico do Rio de Janeiro de 1964, tratando o Peão como o 5º distrito da cidade, a gestão de Sumidouro repudia as defesas dos outros municípios através de comunicados, mas nenhum representante compareceu ao encontro. Para o deputado Anderson Nogueira, que é da região serrana, o debate é importante, mas a questão deve ser tratada como um avanço que saiu do nível de disputa e já pode ser sanada nos próximos passos. Nós avançamos nesse processo. Temos 4 emendas e é em cima dessas 4 emendas que a gente tem que trabalhar para produzir um substitutivo que atenda no máximo a população da região. As ponderações de cada município foram anexadas ao projeto que tramita aqui na LERJ sobre a administração do distrito. Agora elas vão ser apreciadas pelos membros da comissão. A autora do texto, deputada Márcia Giovani, criticou a demora dos prefeitos em encaminhar os trabalhos voltados para o Vale do Peão, já que as tratativas são feitas há 1 ano. E lembrou que a preocupação do projeto não é determinar quem vai abrigar o distrito, e sim como vai ficar a população. Mais importante do que a gente tratar de limites territoriais é a preocupação com a população, né? Quem vai prestar o serviço? É muito fácil o município querer ficar com bônus, né? Mas e o ônus? A população está lá sofrendo, precisando dos serviços essenciais, e isso a gente não pode deixar parar. Então agora a gente vai marcar uma agenda com os técnicos do CEPERJ e cada município vai mandar 2 técnicos para que a gente possa tentar chegar num consenso. Acompanhe agora as discussões desta quinta-feira no plenário com o repórter Rafael Dias. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta dos deputados Márcio Canella, Lucinha e do ex-deputado Vaguinho, que prevê a colocação de brinquedos e equipamentos desenvolvidos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais para a prática de esportes e lazer, construídos com recursos de convênios entre o governo do estado e as prefeituras. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Também foi discutida a mensagem do governo que altera a lei do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O texto prevê que os contribuintes poderão complementar o valor pago a menos ou requerer o que foi pago a mais em relação ao ICMS que é recolhido antes de se conhecer o valor exato devido. A regra vai valer para o pagamento do ICMS antecipado das operações realizadas após 24 de outubro de 2016, ou para os contribuintes que entrarem com ações na Justiça cobrando a diferença dos valores antes desta data. A matéria recebeu 16 emendas e retornou às comissões. Se eu sou um comerciante e compro um volume, por exemplo, de latas de cerveja, eu pago o tributo na hora que eu compro, antes de vender. E que preço do produto? Por uma pesquisa de mercado feita pela Secretaria de Fazenda ou por um valor que esteja estipulado em convênio do CONFAS assinado entre diversos estados. Então, é um recolhimento de imposto sobre estimativa. E, recentemente, o Supremo Tribunal julgou essa questão desse recolhimento e decidiu o tema sobre repercussão geral, valendo para todas as unidades federativas, que se você recolheu a substituição tributária a maior, você tem direito de se creditar contra o governo. E se você pagou a menor, você tem que complementar o valor de ICMS que você pagou a menor.
para ter uma justiça tributária. Então, o projeto de lei que vem para casa vem exatamente de criar a regulamentação da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.